Do nosso irmão Alexandre Alves, graças a Deus, homem de Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Eu vou subir com vocês. Vamos ficar de pé, aleluia. Vamos honrar a palavra de Deus. Graças a Deus. Estenda a sua mão aqui para frente. Graças a Deus, Senhor. Te agradecemos por esse vaso de barro, Senhor, no qual brilhará a tua glória e resplandecerá a tua luz. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração está aberto para a revelação da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por homens inspirados pelo Espírito, Senhor, para abrirem os seus lábios, Senhor, e comunicarem a verdade com graça, Senhor, com ousadia. E nós cremos num espírito de ousadia e de excelência nesse lugar. O mesmo Espírito que estava em Daniel, Senhor, nós declaramos estar nesse lugar, Senhor. E nós recebemos a Tua palavra com alegria, Senhor. Nessa noite te louvamos e te exaltamos. No nome maravilhoso de Jesus, que a igreja diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao teu rei? Aleluia! Aleluia! Tá. Olá, gente. Boa noite. Podem sentar, por favor. Tudo bem com vocês? Que bom. Tão certo quanto o oxigênio que nos mantém de pé, nessa noite Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Você está feliz com Jesus? Então avisa o seu rosto, avisa para a pessoa que está do seu lado, eu estou feliz com Jesus. E aproveite também, pergunte o nome dessa pessoa que está do seu lado aí com você. E diz para ela assim, ó, nunca mais vou esquecer seu nome, querido. Nunca mais. Nós temos um vício de linguagem, um evangeliquez, a paz do Senhor, irmão, quando nós não sabemos o nome da pessoa, né? Então a gente tem uma excelente oportunidade de estarmos aqui reunidos em o nome de Jesus, no precioso nome de Jesus, no nome que está acima de todos os nomes, o nome pelo qual nos importa que sejamos salvos, e aqui reunidos, celebrando a Ele, glorificando a Ele em unidade, obviamente, temos que saber o nome do irmão que está do nosso lado. Sim ou não? Quem é meu aluno aqui na Atos? Então não vou contar. Bem, eu vou contar uma nova. Eu ouvi dizer sobre uma mulher que partiu, né, foi para a glória, estava lá, chegou aos céus. E chegando no céu, estava lá São Pedro na porta do céu. Vocês sabem que São Pedro está lá, né? Está recepcionando, né? Edita depois aí, tá, querida? Não está não, é brincadeira, gente. Mas ele estava lá nesse nosso conto aqui, e ela chegou lá e perguntou para ele, estou no céu? Ele disse, sim, está no céu. Posso entrar? Ele disse, não. Você tem que soletrar uma palavra. E aí ela perguntou a São Pedro, qual palavra? São Pedro disse, amor. Poxa, fácil. A-M-O-R. Entra, seja bem-vinda, a casa é sua. Me faz um favor, disse São Pedro. Eu vou ter que sair para resolver um negócio ali com o Gabriel, com o Miguel. Fica aqui no meu lugar. Se chegar alguém, você pede para fazer, você fala a mesma coisa. Tá bom? Beleza. E aí passaram-se 2 minutos, ela olhou e tomou um susto que viu seu ex-marido entrar. Quando ele chegou lá, eu cheguei no céu? Ela disse, não, ainda não, você tem que soletrar uma palavra. Ah, uma palavra? Deixa-me ver. Você tem que soletrar Tchecoslováquia. Brincadeira, né? Só para... A Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. Você sorrindo, você fica mais bonito, sabia? Já parou para pensar nisso? Sorrindo, você fica muito mais bonito. Muito bem, gente, pega aí a tua Bíblia comigo. Eu aprendi essa declaração, desde então eu tenho feito ela todos os dias. Pega a sua Bíblia comigo, ou liga a sua Bíblia, se é smartphone, tablet, iPad... Pega a sua Bíblia comigo e diz assim, esta é a minha Bíblia. Esta é a palavra de Deus para mim. Ela é viva, atual e personalizada. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu serei ensinado pelas palavras de Cristo. O meu coração está receptivo. A minha mente está atenta. E eu nunca mais serei o mesmo. Esta palavra que está na minha mão é um livro de papel e tinta.
Pode dizer isso. É um livro de papel e tinta. Agora, as palavras contidas nesse livro na minha boca é a espada do Espírito. É o rema de Deus. É o poder de Deus em manifestação. Esse livro aqui é o Logos, a palavra crida e proferida é o rema, é o poder de Deus, é o agir, é a ação do Espírito. Pastor Hélio, essa manhã, falou sobre declaração de fé, começou falando sobre isso. E aí eu conversando com ele no gabinete, falei, poxa pastor, puxa vida, o senhor falou algumas coisas que eu falaria hoje, mas amém, o Espírito é o mesmo, não vou mudar a minha mensagem falando sobre isso. O título, queridos, dessa mensagem é Deus diz sim e nós o amém. Eu tive a oportunidade de estar aqui na terça-feira passada falando sobre isso. Deus diz sim e nós o amém. Até pensei em mudar, em pedir uma orientação a Deus, uma inspiração aí do Espírito, mas Deus falou comigo, uma impressão muito forte no meu coração, de dar prosseguimento, de dar continuidade a essa reflexão. Deus diz sim e nós o amém. E o pastor Léo, no domingo passado, falou um texto também, essa mensagem já estava pronta, já estava preparada. É um texto que está lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 11, você não precisa abrir. E tem uma palavra que Deus disse para Israel, né? Ele disse o seguinte, olha, vocês fizeram uma coisa terrível. Aliás, duas coisas vocês fizeram. Vocês trocaram a sua glória por algo que é totalmente vão. Aquilo que não tem valor algum. Deus estava falando sobre Ele mesmo. Vocês trocaram a sua glória. Deus estava falando sobre Ele mesmo. E eu quero te lembrar essa noite, queridos, que a nossa glória é conhecer a Deus. Essa é a nossa glória. A maior bênção do mundo não é conhecer, a melhor bênção do mundo não é melhor do que conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a nossa glória. Não existe algo melhor do que conhecer a Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele tem para cada um de nós. Então, conhecê-lo é a nossa glória. Você pode dizer isso comigo? Conhecê-lo é a nossa glória. A nossa glória não está nas coisas passageiras, nas coisas vãs dessa vida, nem tampouco naquilo que nós conquistamos ou naquilo que nós nos tornamos profissionalmente falando, irmãos. A nossa glória é conhecê-lo. Ele é o perfeito amor que lança fora todo medo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele é um Deus de montes, um Deus de vales, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o nosso escudo, a nossa força, o Rei dos reis, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Pai amoroso. Ele é amor, Ele é fiel, Ele é justo. Ele não tem amor. Ele não tem fidelidade. Ele é isso, é o caráter dele. Esse é o caráter do nosso Deus. Nós precisamos ter consciência de uma coisa nessa nossa vida, que é a consciência de quem Deus é. Essa é a consciência que não pode se apartar da sua mente e do seu coração. E eu quero combinar aqui com os meus queridos, que quando eu falar você, eu estou me incluindo. É só um vício de linguagem, tá bom? Eu vou estar me incluindo naquilo que nós falarmos aqui. Gente, esta crença, esta certeza, ela espanta o medo. Ela chuta a tristeza para longe. Quando nós temos de fato certeza, consciência de quem Deus é. Paramos de ter medo de quem está contra nós, ou das situações que se levantam contra nós, ou dos diagnósticos negativos que se apresentam também contra nós, dos relatórios negativos sobre a economia, sobre o sistema desse mundo, quando começamos a ter consciência de fato de quem está a nosso favor. A Bíblia diz, obrigado Senhor, glória a Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, lembrei desse texto, filhinhos, olha só a relação de Deus com a gente. Ele é o nosso Pai, eu vou mostrar isso para você na palavra. Ele é o nosso Pai. Filhinhos, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está a nosso favor, irmãos, é maior do que aquele que está no mundo. Eu quero dizer para você o seguinte, que todas as vezes que o gigante se levantar contra você,
Todas as vezes que o seu inimigo se levantar contra você, ele vai se levantar todas as vezes para cair, porque ele é inimigo mais que derrotado. E se ele vier contra nós por um caminho, por 7 fugirá de nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque ele está em nós, porque ele está conosco. Você é templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos explorar muito aqui a Escritura Sagrada. Vamos gastar as nossas impressões digitais. Está disposto? Sim ou não? Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu vou ler esse texto todo. Do versículo 31 até o versículo 39, porque são verdades absolutas que devem estar sedimentadas, arraigadas dentro do nosso coração. Acharam? Sim ou não, irmãos? Vou ler então. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um advogado. Ele está à destra de Deus intercedendo por você neste minuto. Você crê nisso? Diga, eu recebo essa palavra. Ela é para mim, eu creio nisso. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou crise econômica, ou diagnóstico negativo, ou um relatório negativo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Cristo é a nossa glória, queridos. Ele é a nossa glória. Agora, esse texto aí você não precisa abrir, porque eu anotei para facilitar e economizar aqui o nosso tempo, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, é o nosso caso. Tem algum judeu aqui? Se tiver, amém. Pastor Rafael. Aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, o mistério não era o Deus Todo-Poderoso encarnar, viver, morrer e ressuscitar. Não era esse o mistério, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, habitar no homem, não metaforicamente falando, mas em realidade. Pastor Rafael falou aqui, nós somos chamados templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, isso é uma realidade. Isso é algo concreto, tão certo quanto o oxigênio, né? Como eu falei aqui, que nos mantém de pé. Isso é uma realidade, isso tem que estar muito em voga dentro de nós. Nós somos templos do Espírito. Eu sou o templo, casa de Deus. Na nova aliança, que é a superior à antiga aliança, está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz que o nosso Deus, ele inscreveu, ele tatuou, ele marcou definitivamente a palavra primeiro nas nossas mentes e nos nossos corações. Ou seja, ele mesmo escreveu ele em nós, né? Porque ele é a própria palavra. Então, todas as vezes que nós, por exemplo, vamos à palavra de Deus, meditar nela, e meditar significa pensar e pensar de novo. Todas as vezes que nós fazemos isso nós não fazemos para
trazer um acúmulo maior, um depósito maior de conhecimento. Nós vamos para descobrir aquilo que já está dentro de nós, através do auxílio do Espírito Santo, através das revelações do Espírito. Então, dentro de mim e dentro de você, eu creio e declaro e profetizo isso aqui, está o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todas as pessoas que estão aqui essa noite. Todas as pessoas que estão aqui, eu creio nisso. Esta verdade, ela jamais deverá sair das nossas mentes e dos nossos corações. Eu sou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Como diz o pastor Hélio aqui, interessante esse texto, né? Eu posso sentir, essa frase que ele diz, eu posso sentir o que for, mas isto ou nada e ninguém poderá invalidar quem eu sou em Cristo e o que eu tenho e o que eu posso nele. Então, quando Cristo é a nossa glória, quando Cristo ele é a nossa prioridade, quando Cristo é o nosso manancial de águas vivas, como diz o texto em Jeremias capítulo 2, não importa a situação a qual nós nos encontramos, nós não perderemos a nossa alegria, nós não perderemos a nossa paz e, sobretudo, nós não perderemos o nosso sono. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu quero, em nome de Jesus, declarar para você que está me vendo na internet, ou para você que está ouvindo essa palavra aqui hoje, que você não mais vai dormir com auxílio de ansiolítico. Em nome de Jesus. Nunca mais você vai usar um comprimido ansiolítico para dormir, meu irmão, porque o nosso Deus é a nossa segurança. Ele é a nossa torre forte. Se a gente conhece as verdades e as promessas, nós declaramos as promessas que nós cremos e concordamos com Deus nisso aí, gente. Jeremias capítulo 2 diz assim: vocês trocaram a glória de vocês por uma coisa vã, algo que não tem valor, algo passageiro, algo natural. Vocês me trocaram um manancial de águas vivas por cisternas rotas, que não retém água. E cisterna, queridos, é uma coisa que nós podemos dimensionar, nós podemos calcular exatamente o valor ou o tamanho. Nós sabemos o que tem dentro. Ou seja, é o sistema de crença desse mundo, de viver no natural. Ao passo que o manancial de águas vivas é viver algo que é algo que nós não conseguimos controlar, calcular, medir, mensurar. Ou seja, é uma fonte de vida, são as ricas revelações de Deus e os conselhos do Pai para a nossa vida, cotidianamente. Trocar o manancial de águas vivas por cisternas rotas é andar ansioso, inquieto, preocupado. O que é ser preocupado? É pensar na coisa errada. É ficar com a tua mente ali naquela situação, ruminando aquela situação. Isso é preocupação, é viver no natural, é não crer que Deus, que o nosso Pai, Ele supre todas as nossas necessidades, queridos. E aí, em Lucas capítulo 12, versículo 29, diz assim: não andeis, pois, a indagar. Preste atenção, anote, não precisa me acompanhar, só preste atenção. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós temos um Pai que cuida de nós, que nos dá valor, um Pai protetor, um Pai que nos cerca, um Pai que nos protege. Todos os dias nós somos tentados a vivermos nossa vida cristã de uma forma natural, com base em sentimentos, aceitando as situações como naturalmente se apresentam diante de nós, nos conformando com esse sistema de crença do mundo, entrando nessa vibe aí do inferno. Encarar as coisas como naturalmente são é viver no sistema de cisterna rota. Não devemos encarar as coisas como naturalmente são. Nós somos seres espirituais.
habitamos no corpo e... Cadê os alunos da Atos, Senhor? Hã? Temos uma alma. Nós somos seres espirituais, não tem como desconectar isso. Então, tudo que você faz é espiritual. Quando nós passamos a ter consciência de que Deus é a nossa glória, que Ele é a nossa fonte, que Cristo de fato habita em nós e nos guia toda a verdade, irmãos, em direção às águas tranquilas de descanso, nós não teremos ideia de onde e como Ele poderá nos colocar em poucos segundos, em poucos minutos. Deus pode fazer rápido e de repente o que nós não poderíamos fazer com as nossas forças durante anos de trabalho. Deus age no de repente, ó, pá! É de repente. Deus é imprevisível. Só precisamos colocar os nossos olhos no lugar certo. Ou seja, tirar os nossos olhos daquilo que nos traz impossibilidades e colocar os nossos olhos naquilo que nos traz poder para vencer as impossibilidades. E hoje nós vamos falar aqui sobre fé. Essa foi uma rápida introdução. Na verdade, é um assunto que você nunca ouviu na vida nessa igreja, né? Você nunca ouviu sobre fé. Quem já ouviu? Quem nunca ouviu aqui sobre fé? Alguém, uma pessoa desavisada ali levantou a mão. Queridos, olha, nós precisamos de fé todos os dias. Sim ou não? Concorda comigo? Nós precisamos que a nossa fé esteja trabalhando. E sem fé, nós não vamos conseguir receber todos os benefícios, todas as promessas que Deus tem para nós. Existem tantas coisas, né, disponíveis, mas que ainda não foram tocadas. Eu creio no meu coração, eu acredito nisso. Não sei quanto a você, mas eu creio nisso, e fique à vontade também para crer ou não. Não está na Bíblia, mas eu creio dessa forma. Que existem promessas, que existem bênçãos com o meu nome, para eu pegar. Bênção com o meu nome lá, Alexandre Alves Gonçalves. Wagner, não sei o que lá. Débora Venâncio dos Santos. Roberto Elias. Eu acredito nisso. Que tem bênção, é só nós estendermos o nosso braço, chamado fé, e pegarmos aquilo que é nosso. Reivindicarmos através do direito que nós temos constituído na cruz do Calvário. Nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. E aí o texto base da nossa reflexão essa noite é esse que está na tela. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Queridos, uma das coisas que nós devemos saber sobre a palavra de Cristo é que ela nunca é duvidosa. Ela sempre funciona. Fé sempre funciona. Em qualquer hora do dia, a nossa fé está pronta para funcionar. A nossa fé já está equipada, na verdade, para entrar em um movimento que vai produzir para nós o que nós precisamos da parte de Deus. Agora, nós precisamos ter confiança na nossa própria fé, ou seja, nós temos que ter fé na nossa fé. Nós precisamos confiar que esta fé vai funcionar. A Bíblia diz que Deus, Ele deu a cada um uma medida de fé. Seria muito injusto da parte dele, e ele faria acepção de pessoas, se ele desse mais fé para um e menos para outro. Deus, ele deu uma medida para cada um que funciona, mesmo aquela fé que você considera do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você colocá-la em ação, ela vai produzir, vai se movimentar. Toda a fé crida deve ser proferida. Toda a fé crida sempre deve ser proferida. Porventura, nós temos alguma dúvida quando pegamos, por exemplo, a chave do nosso carro ou da nossa casa, se conseguiremos abrir ou não a porta ou ligar o carro? Alguém tem dúvida disso? Nós não temos dúvida. Ela sempre vai abrir ou vai ligar. É a mesma chave que nós usamos sempre.
Aquela chave foi feita para aquela porta, aquela chave foi feita para aquele carro, ela sempre vai funcionar. Todas as vezes que nós pegamos a chave e colocarmos na fechadura, ela vai abrir a porta ou ligar o carro. Esse é um exemplo simples, mas muito elucidador, muito esclarecedor. Eu aprendi essa palavra no dicionário hoje. Eu resolvi compartilhar para edificar a sua vida. Tenho certeza. Te edificou, não edificou? Não. Glória a Deus. Nós confiamos que vai abrir ou ligar. A nossa fé é a nossa chave, gente. Ela sempre vai abrir ou ligar. A fé que nós temos funciona, não importa, como eu disse, se ela é grande ou pequena. Se você considera, quer ter uma fé maior, mergulha. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mergulha na palavra, ouve uma mensagem, tenha esse hábito, né? E aí nossa fé, ela vai aumentando, vai crescendo, você vai tendo consciência maior de quem Deus é, o teu Pai, o que Ele fez por você, quais são os direitos que nós temos, vale o que está escrito, se está escrito está valendo. A experiência de um ou de outro não vale nada quando comparado aqui às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Gente, a fé sempre funciona. Eu não estou dizendo que ela vai funcionar, estou dizendo que ela funciona agora, no presente. Então, se você abrir a sua boca agora, crendo no seu coração, Jesus nos ensina isso em Marcos 11. Se nós dissermos a este monte, e não duvidarmos no nosso coração, mas nós crermos que se fará aquilo que se diz, assim será. A fé, ela é ativada pela nossa voz, pelas nossas palavras. O Evangelho não está baseado em certezas, o Evangelho não está baseado em dúvidas. O Evangelho está baseado sobre princípios absolutos que não devem ser relativizados. O que é relativizar? É considerar que algo pode, para ser inteiro, para ser absoluto, depende das circunstâncias. Isso é relativizar. Segundo os conceitos aí do dicionário. O Evangelho não depende de circunstâncias para agir, para se manifestar em nós. O Evangelho que nós cremos não deve ser relativizado. O Evangelho é muito claro. Então, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pensa agora, se você lembra de alguma, em uma promessa que Deus fez a você, que Ele comunicou ao teu coração. Pensa aí agora. Respira. Pensa nessa promessa. Pensou? Você se sente confortável para compartilhar conosco aqui? Hã? Então compartilha com a pessoa que está do seu lado aí, um irmão que você conhece, que você acabou de conhecer, que você perguntou o nome. Dê um abraço, um beijo. Não tem nenhuma promessa que você conheça da palavra de Deus para você? A salvação da nossa casa. Mas o que, gente? Quem dá mais? Quem dá mais? Saúde plena. Isaías 53. Nenhuma arma forjada contra nós. Se quiserdes me ouvirdes, comereis. Ah, se Israel me escutasse, eu de pronto abateria os inimigos. Eu abateria os seus inimigos. Tantas, promessas. Eu quero que você entenda, que você saiba que nós, da parte de Deus, já temos o sim para todas elas. Da parte de Deus, você já tem o sim. Agora, é necessário uma ação correspondente, que é o nosso amém. O amém é por nosso intermédio, através de Cristo, em Cristo, por nosso intermédio. É uma resposta minha e sua. Todas as promessas, nós temos nele o sim. Todas as vezes que você abrir essa palavra aqui, na perspectiva de Deus e na ótica de Deus, todas as promessas que estão contidas nesse livro da vida, da parte de Deus, nós já temos o sim. Amém, gente? Nós já temos o sim.
Muitas pessoas vivem questionando Deus quando algumas promessas não estão funcionando na vida delas. Por que não está acontecendo? Por que ainda não se manifestou? Queridos, a culpa não é de Deus, porque Ele não está dizendo não. Esse versículo, ele fala de uma responsabilidade que cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. O texto diz que o sim cabe a Deus, e é Deus que diz o sim. E de fato, em Cristo Jesus, nós já temos o sim de Deus. Eu quero te dizer que o nosso crédito já está pré-aprovado, gente. Pode rir, tá? Quem está rindo é porque faz lá uma prestaçãozinha, tá vendo como a gente pega? Nada de errado em fazer isso não, gente. Antes que você diga, né, que eu falei que é pecado. Deus não vai mais analisar a nossa ficha para ver se vai fazer uma coisa boa ou não na nossa vida. Já está pré-aprovado, ou seja, simplesmente Cristo decidiu fazer assim. Ele decidiu fazer em Cristo coisas boas para você e para a sua família. Como disse o pastor Hélio de manhã, quando Deus olha para você, Ele olha o teu entorno, num raio de não sei quantos quilômetros, igual no Google, né? Você pesquisa, você vê o raio de ação. Então, Deus, Ele vê assim, Ele vê dessa forma. Ele não vai mais precisar de um comprovante de renda ou comprovante de residência. Ele já deu um sim em Cristo Jesus. Agora, queridos, ele diz que além do sim de Deus, precisa ter uma resposta, uma ação correspondente. Às vezes pensamos que o versículo está dizendo que nós temos todas estas promessas, um sim e um amém de Deus. O amém significa assim seja, eu concordo, se cumpra dessa forma, o amém significa isso. Mas o amém tem que sair da boca de quem conhece a promessa. Se nós desconhecemos, se nós não temos o entendimento, como poderei reivindicar uma promessa? Se eu não conheço a promessa de Deus para mim, para minha casa, para minha família, os planos maravilhosos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para a sua família e para a sua casa. Gente, Deus tem, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus nós não conseguimos nem atingir. E também nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nos revelou. É isso que Ele está fazendo aqui essa noite. É plano de bênção para mim, plano de bênção para você. Amém, gente? Às vezes nós achamos que nós não temos essa capacidade de imaginar. Sim, temos. Porque já está revelado aqui, ó, Deus tem feito coisas maravilhosas na vida de pessoas. Pessoas que dão testemunho das coisas que aconteceram em suas vidas, servem também para a nossa edificação, né? Servem para solidificar a nossa fé, testemunho de verdade. É assim que acontece. E às vezes nos perguntamos por que ainda não está acontecendo. Pode ser, queridos, que Deus esteja dizendo sim, mas nós não estejamos dizendo amém. Nós precisamos começar a dizer amém para as promessas que Deus tem para a nossa vida. Só tem um tipo de promessa que não tem o sim de Deus, é aquela que não tem base na palavra. Aí, não é nem promessa, né? Não é nem promessa. Então, a promessa que não tem o sim é aquela que é desconhecida para ser reivindicada. Está sendo radical, Alexandre. Reivindicar uma promessa? Sim. Ousadia. Não é botar Deus na parede, não. Não é pegar Deus e apertá-lo pela gravata. Não é isso, não é isso. O que está dizendo aqui é você falar, Senhor, com base na sua palavra, respaldado, fundamentado e referenciado pela sua palavra que diz isso, eu creio e declaro isso. Eu vou, como disse aqui, como os homens que estavam na pesca maravilhosa com Jesus, né? Jesus estava ali, chegou no meio daqueles homens, eles pescaram a noite toda, não apanharam peixe nenhum. Jesus disse, olha, faze-te ao largo, lança novamente as redes. Quando Jesus chegou, eles estavam lavando as redes. E não eram redes de nylon, não, tá? Era um outro tipo de rede. Dizem os historiadores que era uma corda, muito mais pesado. E Jesus disse, olha, lancem as redes. Pedro respondeu, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Nós somos profissionais. Entretanto, debaixo
respaldado pela sua palavra, aliás, debaixo não, sobre, porque a palavra de Deus ela cria uma plataforma firme para nós, como aconteceu com Pedro, né? O mar concretou o mar, gente. Imagina isso. Não concretou, não. Foi... usa a imaginação. É fértil, né? Ela vai voando aqui. Mas o mar, ele ficou como terra firme. Imagina isso, como essa plataforma aqui, ó. E Pedro andou. E aí Pedro disse, o mesmo Pedro que disse, olha, debaixo da tua palavra, aliás, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Ou seja, irmãos, Deus, ele se move na medida que nós nos movimentamos. Deus, ele precisa da minha cooperação e da sua cooperação, da minha concordância e da sua concordância. Deus, ele se manifesta quando nós nos movemos. O que Pedro fez? Pedro deu um comando para a equipe dele, lancem as redes. E o que aconteceu? Pescou uma quantidade de peixe tão grande que os 2 barcos quase afundaram. Eles ficaram tão maravilhados que largaram os peixes, largaram os barcos e foram seguir Jesus. O que aconteceu, por exemplo, com Lázaro? Lázaro morreu 4 dias. O que Jesus fez? E disse, olha, removam a pedra. Cooperação do homem. Removam a pedra. Quando a pedra foi removida, Jesus deu a voz de comando, Lázaro, sai. E ele saiu, só que ele saiu atado. Mais uma vez, cooperação nossa, do homem. Desatai-o, deixa ele ir. Ou seja, gente, o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, os céus e a terra, que habita em mim, que habita em você, precisa da nossa cooperação para agir na nossa vida. Ok? Precisa da minha cooperação. Precisa da nossa cooperação. Nós nos movemos, Deus se move. Tudo que ligardes no céu será ligado na terra. Amém, queridos? Não. Os pastores dizem, não. É pegadinha do... Aleluia. Tudo que ligardes na terra, pegadinha do cristão. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós nos movemos aqui, os céus se movem, gente, a nosso favor. Deus manda os anjos ministradores para entregar a resposta da tua oração. Ocorre que muitas das vezes nós nos cansamos de perseverar em declarar. E aí o anjo está quase chegando com a bandeja, com tudo pronto para nós. E quando ele está prestes a entregar, a gente declara o contrário do que está escrito. Aí ele, ai meu Deus do céu. Às vezes não recebemos por isso. Nós precisamos perseverar nas nossas declarações. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz isso. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel, ou seja, ele não pode ir contra o caráter dele. Ele fez a promessa, então ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez para você e para mim. Basta tão somente que nós possamos perseverar nas nossas confissões. Se a Bíblia diz, olha, não abandoneis, significa que a gente pode abandonar. Guardei, significa que a gente pode deixar de guardar. Então, é uma atitude proativa nossa. Deus ele precisa da nossa concordância. A fé é fechar um contrato com Deus e dizer, eu creio no que o Senhor está dizendo, não importa o quão louco pareça. Eu só preciso dizer, Senhor, eu recebo, eu creio em tua palavra. É desta forma, então, vai funcionar assim. Segundo Reis, capítulo 13, fala sobre um rei chamado Jeoás. Eu dizia isso aqui na terça-feira. Esse rei, ele corre para o profeta Eliseu e diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e começa a chorar. Porque os sírios estavam vindo contra Israel para destruir Israel. Eles iam destruir tudo e o rei estava desesperado com isso, né? E o rei disse para ele assim, o profeta Eliseu disse para o rei assim, olha, pega o arco, vai para a janela, abre a janela e atira.
Eu não sei o que passou na cabeça de Joás, mas isso parece uma loucura, né? Ele podia até dizer, eu estava falando terça-feira exatamente sobre isso aqui, que o meu problema, ô Eliseu, é outro. O meu problema não é esse, não. Eu não tenho problema de mira, não. Mira não tem problema nenhum. O problema é que o exército está vindo aí e eles são grandes. Mas o profeta disse o seguinte: olha, meu filho, pega o teu arco, coloca o teu arco reto e atira. O profeta estava mandando, ele foi, pegou e fez. E aí o que o profeta fez? Logo em seguida, pegou a mão dele, colocou nas mãos do rei, atirou aquela flecha, e ele disse o seguinte: ó, esta flecha é a vitória do Senhor contra os sírios. E o profeta disse: atira de novo. Queridos, preste atenção, eu vou concluir aqui. Quando colocamos alguns recursos da Bíblia, da palavra de Deus, para funcionar na nossa vida, parece que nós estamos atirando para o nada. Mas se obedecermos a Deus, nós veremos a vitória do Senhor manifesta, não importa o quão louco pareça. Não importa. Acreditar em uma coisa e começar a falar sozinho pode ser loucura para quem não conhece, mas para nós é o poder de Deus em manifestação. O profeta disse assim: vai, atira de novo. Ele pegou o arco e atirou 3 vezes, e o profeta se indignou com ele e disse: rapaz, se você tivesse atirado mais vezes, você iria feri-los até consumi-los totalmente, você iria acabar completamente com o exército dos sírios. Mas porque você fez isso 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. Sabe, amados, quando pode ser que estejamos fazendo as mesmas coisas com os recursos que nós já temos aprendido. Deus diz: começa a falar para o teu problema. Deus diz para nós: começa a falar para a tua dificuldade. E aí nós podemos dizer: ah, irmão, isso é atirar contra o nada. Isso é loucura. É exatamente isso. É atirar contra o nada mesmo. Você está falando para algo que parece que não tem ouvido. Mas eu vou te dizer, uma hora a dificuldade, o problema vai ouvir. Os problemas podem ouvir as nossas declarações. Em um momento, a figueira teve que ouvir as palavras de Jesus, e ela não tinha ouvido, mas ela ouviu e secou. A figueira não tem ouvido, mas ouviu. Em um momento, o vento teve que ouvir o que ele estava dizendo. O vento não tem ouvido, mas ouviu as palavras de Cristo. Em um momento, o morto ouviu as palavras de Jesus e saiu do túmulo. Lázaro estava morto, mas ouviu as palavras de Cristo. Os nossos problemas, eles ouvem. As dificuldades que se levantam contra nós, elas ouvem as nossas declarações. Parece loucura. Estou atirando para onde? Estou atirando para o nada. Vou atirar para o chão? Vou atirar para onde? Abra a boca em fé, declara, creia. Creia até o final, persevere na sua crença. Gente, fé, declaração de fé e perseverança são trigêmeos, andam juntos. Não basta ter somente fé, tem que declarar o que se crê. Não basta apenas declarar o que se crê, tem que perseverar em declarar o que se crê. Constância, perseverança. Temos ouvido aqui recorrentemente que nós estamos vivendo, né, os últimos tempos. Então a perseverança tem que estar saindo pelo ladrão das nossas vidas, né? Tem que estar exalando em nós isso. Joás estava diante do profeta e começou a ser bem-sucedido. Ele começou. Ele teve 3 vitórias. Mas ele começou a cansar de fazer aquelas coisas. Não perseverou em crer. Queridos, não canse de colocar os princípios simples que temos ouvido para funcionar. Deus é simples, fé funciona hoje, agora. Não vai funcionar, a fé funciona agora. Se você sair daqui essa noite declarando aquilo que você crê, mesmo que você não esteja vendo, sentindo, nós não precisamos sentir para declararmos aquilo que nós cremos.
Não somos movidos a sentimentos. O sentimento não é o combustível da nossa vida. O combustível que move a nossa vida chama-se fé. Crença. Crença naquilo que está escrito, porque é o que está valendo. E quanto mais colocamos estes princípios para funcionar, mais resultados teremos em nossa vida. Nós temos ouvido sobre fé, nós só precisamos colocar os princípios em prática. Colocar coisas para funcionar. Se Deus está te falando uma coisa, não tenha medo. Ele é responsável, sabe, irmãos? Deus é responsável, não tenha medo. Ele é fiel para cumprir o que Ele fala. Eu lembro aqui de Naamã, eu estava falando terça-feira para os irmãos, eu olho para o Wagner e lembro de terça-feira. De quê? Não, de Naamã mesmo. Mas a solução, eu estava falando que eu falei na terça-feira sobre Naamã. Eu lembro de Naamã, quando ele chegou para encontrar com o profeta Eliseu, e ele esperava, obviamente, que Eliseu colocasse as mãos na cabeça dele e dissesse para ele: Naamã, você é um comandante, então, olha, todos os teus problemas estão resolvidos, vai para a tua casa. Só que a resposta para a alma de Naamã não era aquela que ele queria, não. Foi uma resposta, foi louco aquilo ali. Naamã, você vai no rio X, mergulha 7 vezes. Na 7ª vez que você levantar, você vai estar limpo, curado, purificado. Naamã ainda teve um lampejo de dúvida. Tem tanto rio na minha terra, por que eu vou mergulhar logo nesse rio, se eu não me engano, Jordão? É isso, Jordão? Por que eu vou mergulhar logo nesse rio? Aí uma menina falou para ele: olha, faz o que o profeta está falando. Vai te custar alguma coisa? Persevera. Eu fico pensando, Naamã mergulha uma vez, levanta, cheio de alga no rosto, meu Deus do céu, esse rio, ou outras coisas mais, nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Fique aí por conta da sua imaginação. Mergulha a 2ª vez e nada, a 3ª, 4ª, 5ª vez e nada. 6ª vez mergulha, novamente sobe, na 7ª vez ele mergulha. Quando ele levanta, ele sai limpo, diz a palavra de Deus. Naamã perseverou. Por mais louco que pareça, ele continuou crendo e assim aconteceu. A resposta de Deus veio. Gente, a nossa solução, muitas das vezes, pode estar debaixo do seu nariz. Com essa palavra simples aí, fica no teu coração. Ela pode estar aqui, ó, bem perto de ti, perto de nós. Como o pastor Hélio falou aqui essa manhã, a palavra está perto de ti, no teu coração. Isso aí. Começa a colocar os princípios da palavra, os princípios da fé para funcionar. Parece que nada está acontecendo, continue obedecendo, continue crendo. A nossa fé não vai permanecer ativa quando nos colocamos em uma condição de dúvida, uma condição duvidosa. Questionamentos, perguntas, por que isso, por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Meu Deus, eu sou teu filho, e agora? Por que isso aconteceu comigo? Não deveria ter acontecido. Questionamentos sem fim. A sua fé precisa estar estabelecida sobre fatos e verdades. E eu vou encerrar aqui essa noite, agora com você, falando sobre... Tinha uma competição, não sei se foi no estado do Rio, uma competição de balões, se eu não me engano. Acho que não foi no Rio, não. Uma competição de balões. E nessa competição de balões, uma pessoa estava ali acompanhando os competidores, estava num balão, e aí todos os outros competidores estavam indo para uma outra direção, estavam indo para o norte, mas eles deveriam ir para o sul. E aquele baloeiro era o único que estava na direção certa. Baloeiro, balonista, não sei o nome. Baloeiro. E ele estava ali na direção certa. E a pessoa que estava acompanhando aquele homem ali perguntou para ele: mas por que eles estão indo para uma outra direção e a gente está aqui parado?
E ele disse o seguinte, olha, poucas pessoas sabem, mas a 500 metros acima, a corrente de ar leva para o norte. Poucos metros acima. Poucos metros acima de 500 metros, leva para o sul, que era onde eles deveriam chegar. E nessa direção onde eles estão, está indo para o norte. Ele ficou pensando naquilo, né? E isso traz um ensinamento para a gente, irmãos. Isso traz um ensinamento para a gente, que é sobre isso aqui que eu quero colocar ali, para nós encerrarmos, né? Se eu conseguir. Volta. Dá um start aí para mim, querido. Eu acho que eu dei bug aqui. Botou aí? Que é o último slide que eu quero compartilhar com você aqui. Vamos lá. Jesus, então deixa. Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer o seguinte para você. A nossa atitude, ela vai determinar a nossa altitude. E a nossa altitude vai determinar o destino para onde queremos chegar. O que nós temos que fazer? Não ficar com medo se o vento está contrário. Não ficar com medo. Coloque a sua confiança no que Deus diz. Não tenha medo de subir, não tenha medo de se levantar em fé, não tenha medo de falar e ser frustrado. A fé não conhece derrota. Ah, irmão, eu não vou falar isso, senão eu vou ser envergonhado. Eu não vou orar por um enfermo, vai que ele não é curado. Querido, fé não conhece derrota, fé não conhece fracasso. Fala o que Deus diz sem medo, não é o seu poder que vai operar essas coisas. É o poder de quem está falando. A palavra de Deus, ela é tão poderosa na sua boca quanto na boca de Deus. Sabia disso? Nós só precisamos ousar falar aquilo que Deus diz, perseverar naquilo que você tem confessado. A palavra de Cristo é tão poderosa na sua boca quanto na boca do próprio Deus. Amém? Feche seus olhos, por favor, querido. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui especial da tua palavra. Muito obrigado, porque temos certeza que o teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E eu profetizo, creio e declaro, Senhor, que os nossos corações são terras produtivas, adubadas pelo teu Espírito Santo, aradas pelo teu Espírito Santo. O nosso coração, quando a semente cai, ela produzirá. A semente irá produzir no meu coração. Eu creio e declaro isso. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, ele transcodifica essas palavras nos nossos corações. Para um ele atende de um jeito, para outro ele atende de outro, ele vai somando, ele vai abençoando, ele vai fortalecendo, ele vai edificando. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito que em nós habita. Nós somos templos teus, habitação tua, Senhor, nós te louvamos por isso, Pai. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Te louvamos. Fique de pé, por favor.